Olá, meus caros alunos, sejam todos bem-vindos. Aqui é o professor Todai, fazendo mais uma das nossas correções de vestibulares de física. Falando agora da prova da FAMEMA 2025, prova número 2. Por que prova número 2, Todai? Porque a prova número 1, ela é uma prova dissertativa e ela é discursiva e ela não tem questões de física, tá? A FAMEMA só cobra de na prova 2, né, que é a prova de testes, a prova de múltipla escolha, tá bom? Então ela tem aí as questões que vão de 36 aí até 40, né? 36, 37, 38, 39, 40, cinco questõezinhas aí, bem divididas, né? Claro que algumas partes da física ficam de fora. Vamos fazer então a correção delas. Vamos lá. Bora então aí para a primeira questão, questão 36, uma questão envolvendo cinemática, pessoal. O que ele fala aí nessa questão? Ele fala que dirigindo por uma estrada, o motorista deve parar o seu automóvel porque existia uma interrupção na estrada para a manobra de uma máquina, tá bom, gente? E depois ela foi liberada, e assim que liberada, ele começa a acelerar, até que ele atinge uma velocidade constante, tá? O que ele quer? Ele quer o seguinte: no momento em que o automóvel deixa o repouso até o momento em que ele atinge a velocidade máxima, qual foi a distância percorrida? Ele deu um gráfico para você de velocidade em função do tempo, tá? Gente, veja que as distâncias aqui elas estão todas em quê? Em metro, né? E a velocidade aqui ela está em quilômetro por hora. Eu recomendo que quando você for fazer a leitura da velocidade aqui, você divida por 3,6 para já ter essa velocidade aqui, turma, em metros por segundo. Porque daí sim, né, metros por segundo com segundo, você vai ter a resposta em metro, tá? Fica a dica para vocês aí. Muito bem, Todai. Então vamos lá. Turma, olha só, presta bem atenção aqui. Do momento em que o automóvel deixa o repouso, onde que ele deixa o repouso? É quando ele sai da velocidade zero, né, turma? É aqui, ó. É no instante 30 segundos que ele deixa o repouso. Tá legal? Até o momento em que ele atinge a velocidade máxima e depois ele entra com velocidade constante, né? É exatamente nesse ponto aqui que é o ponto que é um ponto 90 segundos, tá? Então, entre 30 e 90 segundos é o que ele quer. Toda, como é que eu calculo a distância, o ΔS, né? Como é que eu calculo o ΔS num gráfico de velocidade em função do tempo? Ah, pessoal, ele é numericamente igual à área. O aluno que lembrou disso levou o problema, né? Certeza que não ia ter nenhum problema, tá? Então, bastava eu tirar essa área aqui, toda abaixo da curva, exatamente, a área de um triângulo, exatamente aqui a área de um triângulo, né? Então vamos lá, gente. A área que nós vamos calcular é base vezes a altura dividido por 2, tá bom? Qual é a base? 90 menos 30, porque cuidado, turma, por que 90 menos 30? Porque ele começa no 30 o deslocamento e ele para aqui no 90, tá? Para não, né? No 90 ele atinge a velocidade máxima, que é quando ele quer saber a distância, tá bom? Dividido por 2 vezes a altura. Agora que você tem que tomar cuidado, turma. A altura é 90, só que é 90 quilômetros por hora, tá? O que acontece? 90, se você dividir por 3,6, você vai encontrar quanto? 25, né? O velho e bom 25 metros por segundo, tá bom? Então aí sim, pessoal, 25. Então a gente tinha que fazer essa conversãozinha aqui. Se você colocou 90 aqui, não tem problema. Você vai encontrar o resultado em quilômetros por hora e depois você divide por 3,6. Então, também não tem nenhum problema se você fizer isso também, tá? Dá para fazer também. A gente já colocou aqui para facilitar a nossa vida. Então a área vai ficar igual a 60 dividido por 2, né? Porque aqui vai dar, ó, que vai dar 90 menos 30 vai dar 60. 60 dividido por 2 vai dar 30, né? 30 vezes 25 é uma conta fácil de fazer, né, pessoal? Dá 750. Como a área numericamente é o ΔS, então a gente sabe que o espaço ele é de 750 metros, portanto, alternativa A. Espero que você tenha levado essa aí, foi bem tranquila. Tudo bem, questão 37 também de cinemática, turma. Agora é uma questão envolvendo queda livre, também bem tradicional já nas provas de física. Um andaime, ele beira a lateral de um prédio sem tocá-la, enquanto mantém os profissionais que estão fazendo uma pintura na parede do edifício que tem 20 metros de altura. Acidentalmente, um dos pintores esbarra, em uma lata de tinta, fazendo despencar
com uma velocidade vertical inicialmente nula, tá? Importante essa informação aqui, ó, velocidade inicial nula, ele parte do repouso, até atingir o chão. Sendo que a aceleração da gravidade, o famoso G, 10 metros por segundo ao quadrado aqui na Terra, e desconsiderando a resistência do ar, a lata toca o chão com uma velocidade final de quanto, né? Bom, turma, esse movimento ele não pode ser feito com Deus vê tudo, né? Por quê, Todai? Por que eu não posso usar o Deus vê tudo aqui? Turma, isso aqui é movimento uniformemente variado, tá? Então você só pode usar as equações do move. Eu tenho tempo? Não tenho. Quando você não tem tempo, você vai para a equação de Torricelli, né? O famoso vovô, que é apaixonado pela vovó, mais duas amigas dela. Isso mesmo, pessoal, né? É a equação do Torricelli. O V final é o que eu quero saber, que é quando ele está na iminência de tocar o solo. O V inicial, turma, é zero, tá? Porque ele parte do repouso, né? Mais duas vezes. Aí vamos lá, turma. O que, que acontece? É uma queda, não é, turma? Ele tá caindo, está a favor da gravidade. Então, duas vezes o 10, que é o G, vezes o quê? Vezes a distância. A distância que ele percorreu aqui, ele fala que é de 20 metros ali, né? Tá bom? Então, esse V ao quadrado, ele vai ser igual a 2 vezes 20 aqui. Vai dar 40, vai dar 400, né, turma? Então, a V vai ser igual a raiz de 400, que vai ser igual a 20 metros por segundo. Portanto, aí, pessoal, alternativa E. Não acredito também que você tenha tido muita dificuldade nessa questão aí. Uma questão de queda livre, bem tranquila, né? Onde a aceleração você vai substituir pelo G, que é a aceleração da gravidade na queda livre, tá bom? A velocidade final é o que ele queria, que é na iminência de tocar o quê? Quando ele toca o solo, tá? Velocidade inicial, por que toda é zero? Porque ele partiu do repouso, né, turma? E a altura, ele caiu de uma altura de 20 metros, tá bom? É isso aí, galera, bem tranquila a questão. Vamos para a próxima aí, vamos para a próxima questão. Questão 38, então, envolvendo os conceitos da hidrostática, né, turma? Quando eu tenho líquidos em equilíbrio, tá certo? Três líquidos A, B e C, o A é azul, o B está em vermelho aqui e o C está em verde, estão estaticamente em equilíbrio, assumindo posições como mostra a figura. Sendo dA, dB e dC a densidade respectiva de cada líquido, entre as densidades justifica o posicionamento do líquido que é mostrado pela... Bom, turma, o que a gente tem que saber da física? Que o líquido que tem maior densidade, ele sempre vai ficar onde, turma? Ele sempre vai ficar em baixo, tá? Na parte de baixo. E o de menor densidade fica em cima. Então, o líquido mais denso, quem que é, turma? É o C, tá certo? Que o C está aqui embaixo. Então, a densidade do C ela é maior que a densidade do B, que é maior que a densidade do A, tá bom? Então, nós vamos procurar essa alternativa aqui, turma. C maior que o B, que é maior que o A. Alternativa C de casa aí. Tranquilo, né? Uma questão aí que não deve ter tido muita dor de cabeça para você fazer, não, né? Tá certo? Então lembre-se, pessoal, sempre o líquido que está embaixo é o líquido que tem a maior densidade, tá bom? Lembra quando você faz uma mistura heterogênea, sempre o precipitado, a parte que é mais densa, ela desce, né? Tá certo? E a parte de menor densidade, ela flutua, ela fica na parte de cima, tá? Isso acho que são conceitos básicos, né, de ciências lá da química, da física, que você já traz até do ensino fundamental, tá bom? Vamos lá, vamos para a próxima questão. Vamos lá para a penúltima questão, né, turma? Questão de número 39, uma questão que envolve aí a parte de termologia, trocas de calor, troca de calor sensível, conhecido como quimacete, e troca de calor latente, que é quando tem a mudança de estado físico, tal do que mole e que mala, né? Muito bem. Um cubo de gelo ele tem 300 gramas a 0 graus Celsius. Já está no ponto então de transformação aqui, né? De mudança de fase, tá? E ele vai receber calor de uma fonte de fluxo constante. Um secador de cabelo, pensa num secadorzinho de cabelo lá que está em cima do gelo, pessoal, tá? Ou pode ser a chama de um fogão. Enfim, é uma fonte que traz calor, tá certo? O que ela vai fazer com o cubo? Ela vai derreter. Então, a primeira coisa que você vai fazer é gastar uma quantidade de calor, pessoal, para derreter os 300 gramas de gelo e ele vai virar água e a temperatura continua a mesma, porque no que mole,
ou chamado de queimala, né? Nós não temos a mudança de temperatura, só temos a mudança de fase, tá? Então aqui o gráfico mostra bem claramente que ele demorou 20 segundos, pessoal, para fazer o quê? Para justamente derreter o gelo. Dos 20 aos 40 segundos, ele começa a aumentar a temperatura, porque significa que agora o gelo virou água e que a água começa a aquecer até uma temperatura de quanto? Até 80 graus, tá vendo? Ele te dá o calor específico da água, 1 caloria por grama graus Celsius, ele te dá o calor latente também, né, pessoal, do gelo, de 80 calorias por grama, e fala que 1 caloria é igual a 4 joules. Admitindo que todo o calor fornecido é absorvido e que não tem perda, né, pessoal, ele quer a potência da fonte térmica, né? Ô, gente, potência, ele é igual à quantidade total de calor absorvido pelo sistema no tempo. É a famosa equação da PET, né? Energia é potência vezes tempo, tá bom? Então, tem que tomar cuidado que, como aqui as opções estão em quilowatts, né? Que é watts, pessoal. Seja quilowatts ou watts, dividido aqui no tempo que é segundos, né? Então, a gente tem que tomar um cuidadozinho aqui, pessoal, porque para dar esse quilowatts, né? Deixa eu só apagar esse segundo aqui que está errado. Para eu ter o quilowatts, o que, que eu vou ter que ter aqui? Eu não posso ter calorias por segundo, tá? Não posso. Eu vou ter que ter joules por segundo, tá bom, pessoal? Isso mesmo. O joules por segundo é que vai dar o quê? O kilowatts, tá bom? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é separar o problema em dois. Eu preciso primeiro calcular a quantidade de calor que eu gastei para trocar ele de gelo para água, para mudança de estado físico, MEF, mudança de estado físico. A equação que mede isso é a tal do Qmala ou Qmole, né, pessoal? É isso mesmo, tá bom? Por isso que a gente chama ela de Qmole, Qmala. Quantidade de calor é massa vezes calor latente. Então, a primeira quantidade de calor que eu vou chamar de Q1, né? Ela vai ser igual a massa, que é de 300 gramas, vezes o calor latente, que é de 80 calorias por grama, tá? Então, 3 vezes 8, 8, 16, 24, tá certo? Ó, 3 vezes 8, 8, 16, 24, com 3 zeros. 24, 10 a terceira, o quê? Calorias. Isso é a quantidade de calor que eu gastei para o quê? Para trocar de estado físico, tá bom? E agora, Todai, agora eu preciso da troca de calor sensível, que macete, né, pessoal? Então, na troca de calor sensível, eu vou ter só variação do quê? De temperatura. Eu tenho um delta teta aqui, tá vendo a variação de temperatura? Então, eu vou usar um Q2 aqui, que vai ser MC delta teta, tá bom? Então, é a massa que é 300, porque não é porque ele passou de gelo para líquido que a massa muda, né? A massa continua a mesma. O Czinho, ele falou que é 1 caloria por grama graus Celsius. E a variação de temperatura, ele vai de 0 até 80 graus. Então, ele vai variar 80, né? Então, gente, vamos lá. 3 vezes 8, 8, 16, 24 de novo. Olha a coincidência aí, né? 0, 0, 0. Então, de novo, 24, 10 a terceira calorias. Olha que bacana. Nós vamos ter aí a mesma quantidade de calorias que a gente usou para aquecer, é a mesma que usou para derreter o gelo, tá? Voltando na primeira equação ali da potência, tá? A potência, então, ela é a quantidade total de calor. 24 mais 24 dá quanto? 48, 10 a terceira. Vezes 4. Toda aí, por que vezes 4? Não entendi. Acontece, turma, que isso aqui está em caloria. Eu preciso passar para joules, tá? Eu preciso passar para joules. E o tempo total foi de 40 segundos, tá bom? É isso aí. 4 dividido por 40, isso aqui vai dar 1/10, né? Tá legal? Então vai dar 10 a terceira com 10 a menos 1 dá 10 ao quadrado, vai dar 4,8, né, turma? Tá? 4,8, né? Porque esse cara sobe aqui, ó, 10 a terceira watts. O que é 10 a terceira? É kilowatts. Então vai ficar 4,8 kilowatts, o que nos dá aí a alternativa D de dado, tá bom? Então, uma questão só um pouco trabalhosa, mas de conceito ela não é tão complicada, pessoal. Uma questão aí tranquila, tá bom? Espero que você tenha levado ela numa boa. Então vamos lembrar. Primeiro eu tinha que fazer o que mesmo, Todai? O que mole, o que mala, né? Eu tinha que derreter o gelo. Depois que eu derreti o gelo, eu vejo quanto que eu vou gastar para aquecer a água, né, pessoal? Que o gelo virou água, né? Virou líquido. Para eu aquecer o líquido até 80 graus, eu usei mais 24 quilocalorias aqui, né? Mais 24 mil calorias. Então, 48. Só que você tem que tomar cuidado, tem que passar isso aqui para joules, tem que multiplicar por 4, tá?
dividido pelo tempo, que é 40. Então, 4 aqui dividido por 40 dá 1/10, né? A gente divide em 4 em cima e embaixo. Aí 48 dividido por 10 dá 4,810 a terceira, que é 4,8 kW. Essa é a potência da tua fonte de calor aí, tá bom? É isso aí, galera. Vamos para a última questão. Muito bem, turminha. Para fecharmos então a prova com chave de ouro, claro, não podia deixar de fora uma questão de eletricidade, né, pessoal? Precisa ter uma questão de eletricidade, senão não é prova de física, tá certo? O circuito da figura foi constituído usando elementos ideais. Por meio de manipulação de um reostato, o que é um reostato? Gente, o reostato é o seguinte: dependendo de onde essa flechinha apontar, essa resistência Rx ela pode ser maior ou menor. Então, reostato é um resistor variável, tá bom? Que você pode variar. Geralmente você tem lá numa placa de circuito, tem uma um parafusinho que você vai virando com a chave de fenda e vai mudando o valor dele. Ou também tem os reostatos que são de rodinha. Você vai manualmente com uma rodinha vermelha que aparece ali no componente, você vai virando e ele vai variando a resistência, tá bom? Muito bem, Todai. E aí o que acontece? O que acontece é o seguinte, turma. Ele fala que ele funciona, né? O circuito aqui que você está vendo que ele está em série, né? Só tem um caminho para a corrente elétrica, partindo sempre do positivo para o negativo aqui, ó. A corrente elétrica ela vai fazer isso aqui, ó. Tá bom? Ela vai fazer esse caminho aqui. Ela só tem um caminho. Quando a corrente só tem um caminho, esse circuito é chamado de circuito o quê? Circuito série, que é o mais fácil que tem, né, pessoal? Deseja-se que a corrente elétrica ela tem que ter o valor, ele estipulou que a corrente é de 4, a corrente tem que ser de 4 ampere, tá legal, pessoal? Então isso foi uma coisa que ele estipulou, 4 ampere, que passa pelo circuito. A fonte de tensão também a gente não muda, ele diz que a fonte de tensão é de 36 volts. O que ele quer saber? Qual é o valor da resistência Rx para que isso aconteça, tá? Ora, turma, o que rege aqui é a lei de Ohm, né? Lei de Ohm. A lei de Ohm é o famoso UU que ri, né, pessoal? Olha ele aqui, né? UU-RI, UU que ri, tá bom? Eu sempre brinco com meus alunos aqui, ó, o U que está sorrindo. Olha que bonitinho aqui o U, né? Dando um sorrisinho para você. É a primeira lei de Ohm, né, pessoal? George Simon Ohm. Ela relaciona tensão, resistência e corrente elétrica. O que você quer? Você quer resistência. Então, quando você quer resistência, o que você faz? Você faz o U sobre o I, tá? Você faz o U dividido pelo I. Muito bem. Então, vamos lá, turma. Qual é a resistência que nós temos, então? Bom, a resistência que eu tenho, ela está em série, né? Quando está em série, você vai fazer o quê? Você vai fazer a soma das resistências, tá bom? Então, para resistor em série, tá? A gente soma os valores, não pode esquecer, viu, pessoal, tá? Então, resistência em série, nós vamos somar o Rx, que a gente não sabe quanto que é, com o valor da resistência de 4 ohms que tem aqui do circuito, tá? A tensão, quanto que ela é? 36 volts. E a corrente? A corrente ele diz que tem que ser de 4 ampere, tá bom? Então, eu vou ficar aqui Rx mais 4 é igual a 9, né, turma? 36 dividido por 4 aí dá 9. Portanto, turma, o nosso Rx ele vai ser igual a 9 menos 4. Portanto, o nosso Rx igual a 5 ohms, alternativa A, tá bom? Isso aí, pessoal, tá de parabéns a banca da Unesp, né? Não tem que inventar em prova de física, fez exatamente o que tinha que ser feito. Cobrou duas questõezinhas ali de cinemática, eu até colocaria uma questão de cinemática, mais da dinâmica, mas tudo bem, porque afinal de contas ele colocou uma de propriedade gráfica e a outra ele colocou com Torricelli, eu achei bem bacana. Uma questão de hidrostática também bem tranquilo, uma questão de termologia que não pode deixar de ter na prova, é uma questão de eletricidade, o que se fazer com 5 questões, né, e cobrar os assuntos básicos da física foi o que os examinadores fizeram, tá? Está de parabéns à banca, não tem que inventar em prova, a prova tem que ser isso, pessoal, que o aluno viu, tá bom? Sem pegadinha, sem nada, talvez uma transformaçãozinha de unidade aqui e ali, né? Mas é isso aí. Espero que você tenha levado as 5 questões aí. FAMEMA em física, ela não costuma ser a pedra no sapato dos alunos, tá bom? Um grande abraço aí, pessoal. Aproveitar para curtir o nosso vídeo, tá bom? Valorizar aí o nosso trabalho, tá certo? E até uma próxima.